dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas com o módulo 8 e 9 de Química B. Vamos falar então sobre potenciais de eletrodo. O potencial padrão de redução é uma grandeza medida em volts, e ele é padrão porque ele foi feito em condições especiais de pressão e de temperatura, e ele é fixo, ele não tem variação para uma determinada substância. Nós vamos ver depois como foi padronizado esse potencial, ok? Nesse estado padrão, o símbolo do potencial vai ser sempre de redução, vai ser sempre escrito na forma de redução, e você vai fazer uma comparação. Aquele que apresentar potencial padrão maior do que o outro elemento químico, ele vai reduzir na reação de pilha. E o que tiver menor potencial padrão de redução, ele vai oxidar. Por isso que nós temos a fórmula: variação do potencial elétrico da pilha é igual ao potencial maior menos o menor. Tá? Ou seja, vai ser o que acontece no cátodo menos o que acontece no ânodo. A medida do potencial de um eletrodo é feita em comparação com o potencial do eletrodo de hidrogênio, que por convenção possui o potencial elétrico padrão igual a zero. Ok? Então, todos os elementos metais que foram feitas experiências comparado ao hidrogênio, vamos colocar aqui o desenho para que vocês possam entender, eles foram ligados junto com o hidrogênio. Aqui tem uma ampola que tem, como fala, a introdução de gás hidrogênio, e aqui tem um voltímetro, e aqui eu comparo o metal que eu quero descobrir o seu potencial. Aqui no caso eu estou fazendo um teste com zinco, uma solução de zinco, 1 mol por litro, uma solução ácida, 1 mol por litro, que vai ter hidrogênio livre, e introduzindo o gás hidrogênio. E aqui tem uma folha de platina. No livro texto vocês poderão ter mais detalhes disso, ok? E daí eu submeto esses dois, faço uma pilha com esse zinco e com esse gás hidrogênio, e vou obter o que? Um potencial no voltímetro acusando 0,76. Então isso indica o potencial padrão do meu zinco. Se eu fizesse com cobre, eu ia ter outro valor, 0,34. Se eu fizer com ouro, vou ter outro valor, 1,50, e assim por diante. Então foram feitos vários potenciais e eles estipularam, convencionaram, sempre escrever na forma de redução. Você aprendeu que reduzir é receber elétron. Então aqui tem um modelo de uma tabelinha que ele escreve, como fala, alguns potenciais padrão de redução, tudo na forma da equação de redução, e à frente o seu valor. Então observe, lítio mais um elétron dando lítio zero. O potencial dele menos 3,05. O que significa isso? Quando eu tenho um metal, algum elemento, que vai apresentar baixo potencial padrão de redução, que é o sinal negativo, é sinal que ele tem mais facilidade em oxidar do que reduzir. Então, na minha equação de pilha, na hora que eu colocar quem oxidou e quem reduziu, eu deverei inverter esse potencial, tá? Eu devo inverter esse potencial, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, para que vocês possam ver como foi feito esse potencial, tá? Então aqui ele dá uma ilustração bem simples para a gente, mostrando o seguinte: analise atentamente a ilustração a seguir e determine o potencial padrão de redução do eletrodo de zinco. Aqui eu vi que o eletrodo padrão de hidrogênio vale 0, tá? E acusou aqui 0,76. O sentido dos elétrons vai ser sempre de quem oxidou para quem vai reduzir. Então, no caso aqui, o meu zinco está oxidando, tá? Então, o maior menos o menor, tá? O maior menos o menor. Então, neste caso,
se eu sei que o potencial deu 0,76, o maior menos o menor, quer dizer, o hidrogênio menos o zinco, vai assumir o valor de 0,76. Então, isso indica que o zinco tem mais facilidade em oxidar do que reduzir. Tá? Então, nós vamos ter uma equação do zinco, se fosse escrever, ia ser zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco 0, se ele fosse reduzir. Então, o valor dele seria, o valor do ΔE dele seria menos 0,76. É sinal que ele tem facilidade, então, de oxidar e não de reduzir. Ok? Muito bem. Observe a tabela de potenciais a seguir e responda ao que se pede. Em uma pilha constituída pelos elementos lítio e cátio, qual é o cátodo? Tá? Lítio e, no caso, potássio. Qual é o cátodo? Tá? É só você olhar aqui. Olhe o valor do potássio e olhe o valor do lítio. Quem que é o maior desses dois? Vai ser o potássio. Então, naquela formulinha, potencial maior menos o menor. Então, ele seria, como fala para nós, o nosso cátodo. E aqui vai ser o nosso ânodo. Tá? Então, na hora que eu fizer a minha pilha, eu teria que colocar ele como sendo o meu cátodo. Em uma pilha constituída de magnésio e alumínio, qual é o polo negativo? Lembre-se, o polo negativo é sempre aquele que vai sofrer oxidação. Então, eu vou comparar entre o magnésio e o alumínio. Quem é o maior deles? Quem é o maior desses dois valores? Vai ser o de baixo. Então, o meu alumínio vai reduzir e o meu magnésio vai oxidar. Ok? Então, na hora que eu for fazer a minha continha, se eu subtraísse o maior menos o menor, eu teria o valor do meu potencial de pilha. Então, o meu ânodo aqui, polo negativo, vai ser o magnésio. Calcule agora o potencial fornecido por uma pilha constituída por potássio e magnésio. Ó, esses dois. Quem que é o maior? Este aqui. Ele é maior. Então, o maior menos o menor. Na hora que você joga na fórmula, vai ficar então menos 2,36 menos da fórmula, entre parênteses, menos 2,93. A diferença vai dar 0,57 volts. Lembre-se sempre, pilha é um processo espontâneo de oxo-redução. Por isso que todo valor de pilha tem que ser positivo. Você nunca vai conseguir achar o potencial de uma pilha corretamente se ele der um valor negativo aqui. Tá? Sempre tem que ser um valor positivo. Por isso que você aplica a formulinha potencial maior menos o menor. Ok? Continuando, os elementos listados na tabela, quais seriam utilizados para construir uma pilha com o maior DDP possível? É só você pegar os extremos, aquele que vai apresentar um maior potencial de redução e o menor potencial de redução. Daí você vai conseguir verificar que vai dar uma maior DDP. DDP significa diferença de potencial. Tá? Só fazendo uma comparaçãozinha, na fila de eletronegatividade dos metais, você começa com os metais alcalinos terrosos, depois vem os metais nobres, né? E por último, você tem o ouro lá. Então, se você comparar, o hidrogênio vale 0, como você viu. O lítio lá no começo vai estar valendo, então, 3,005. Por isso que a diferença de potencial da bateria do seu celular é 3,7 volts. Porque pega lítio e pega hidrogênio para formar o hidreto de lítio. Tá? É uma diferença de potencial grande. Mais os dielétrons que tem dentro da bateria vão dar essa DDP de 3,7 aproximadamente. Ok, pessoal? Tá? Então vocês têm aqui ó, o lítio e o magnésio, o alumínio. O lítio e o alumínio, que são os maiores, né? Esse vai ser então o maior, esse vai ser o menor. Então se eu fizer um menos o outro, eu vou ter a DDP da minha pilha. Muito bem. Aqui nós temos mais um
um exercício para ilustrar o que nós estamos falando. Um químico e meteorologista nascido em Londres, John Daniel, montou a pilha com eletrodos de zinco e cobre e uma ponte salina. Um importante avanço em relação à pilha de volta, porque ela durava mais tempo, né? Ela é líquido aqui, então vai durar muito mais tempo do que fosse aquele empilhamento lá que nós explicamos na aula passada, com uma franelinha lá embebida de água e sal. Na hora que evaporava aquilo, parava de funcionar a pilha. Então eu tenho o zinco no sulfato de zinco, no sal de zinco, o cobre no sulfato de cobre, tá? Coloco o voltímetro para medir o sentido das correntes e está saindo então do zinco indo para o cobre. O meu cobre vai oxidar, o meu zinco vai reduzir. Então, na hora que eu for pegar esses dois potenciais, eu deverei inverter esse aqui, porque os dois estão escritos na forma de redução. Invertendo o zinco, ele passa a ser então oxidação. Então ele fica zinco dando zinco 2 mais 2 elétrons, tá? Ele vai inverter aqui. Se você inverter esse e somar cá de cima, você vai ter a equação global. Ou se você pegar os dois valores e usar a formulinha potencial maior menos o potencial menor, você vai ter o valor de 1,10 volts, que é a pilha de volta, e a mesma coisa a pilha de Daniel, com o mesmo valor. Por quê? Porque ambas foram feitas com os mesmos eletrólitos, cobre e zinco. A única diferença é que a pilha de Daniel ela vai durar mais tempo, porque ela tem uma maior solução aqui e tem uma barra que também pode ser desgastada devagar. Ela vai ter uma maior durabilidade. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar proposto para vocês aqui que vocês continuem a resolver esses exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, tirar dúvida com a gente na hora da aula. E aqui está proposto para vocês a tarefa mínima, 8 e 9. Vai ser enviado para vocês orientações para que vocês façam, resolvam isso na plataforma do Plural. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Até mais.